Raízen ou Jalles, duas empresas com futuro promissor, vamos entender um pouco mais sobre elas e comentar as boas notícias para o setor que devem melhorar os resultados mais à frente e já vem fazendo as ações darem uma reagida neste momento. E vamos comentar um possível ruído mais à frente. Então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Muitos de vocês assistem os vídeos e não são inscritos, então se inscreve e ativa o sino para não perder quando eu fizer novos vídeos. Então a gente compara aqui os múltiplos das duas empresas, tem que ter cuidado. O PVP da Raízen, por exemplo, está em 1,72 e o da Jalles Machado, nós estamos com PVP de 1,15. Cuidado, porque são empresas que atuam de forma diferente. A Raízen ela tem uma grande fatia em distribuição de combustível, por exemplo. Então aqui já começa uma grande diferença que você não pode comparar o PVP. A gente vê a Vibra já está com um PVP muito mais parecido com a Raízen, tá? Outro ponto é o PL. Nós estamos aqui com uma série de não recorrentes acontecendo na Raízen. Ela também está no projeto de mais crescimento à frente. Os resultados vão demorar um pouco mais para aparecer do que a Jalles. Também tem que levar isso em conta. Não dá para ficar comparando nu e cru dessa forma. Então, começando com as notícias, primeiro no açúcar. O que temos de boas notícias aqui é que a Índia deve acabar proibindo usinas de exportar açúcar na próxima temporada, que começa em outubro, interrompendo os embarques pela primeira vez em 7 anos. Isso por conta da escassez que acabou afetando a produtividade no país, resultando em altas nos preços internacionais da commodity. E um ponto importante é que a commodity de açúcar já vem alta e ela deve se manter em mais tempo nesses preços, conforme eu já comentei nos vídeos da Raízen, tá? Então o açúcar deve se sustentar por um tempo ainda na alta, tá? E na frente do etanol, a boa notícia fica por conta do aumento anunciado pela Petrobras de 41 centavos no preço da gasolina. Isso indica não só uma margem maior, agora já deu uma competitividade maior para o etanol neste primeiro momento, mas também uma perspectiva que não teremos um forte controle de preço na Petrobras. Se ficar num controle de preços fraco neste momento, ou só vai controlar forte, de repente, um risco aí lá quando o petróleo explodir, mas aí até o petróleo explodir já deu uma margem maiorzinha. Então, eu acho que o setor de etanol está bem tranquilo com essa política de preço da Petrobras. A não ser que mude no meio do caminho, o que eu acabo de dizer, que parece que não vai acontecer, a não ser que o petróleo exploda. Mas aí é aquilo que eu acabei de dizer, já vamos ter uma margem mais gorda. Então, o setor de etanol, na minha opinião, está bem mais tranquilo. Aquele risco Dilma lá que sofreram as empresas de etanol parece estar um momento bastante distante. Então, agora que nós já vimos as boas notícias do etanol e do açúcar, vamos comparar um pouco as empresas. Eu vou focar um pouco mais na Jalles, que a Raízen já tem um vídeo exclusivo para ela, mas ainda assim vamos entender de novo a Raízen aqui só para podermos comparar melhor. Então, nós temos aqui a frente de renováveis, que seria basicamente etanol e energia, tá? Enquanto nós temos aqui também a frente de açúcar, que ela está focando mais por conta desses altos preços do açúcar, vem se mantendo e deve se manter assim por um tempinho. E nós temos a mobilidade, aqui está a diferença, né? Temos as lojas de conveniência e principalmente a distribuição de combustíveis aqui dentro. Então, isso aqui já deixa bastante diferente os dois cases, né? Podemos observar então o fluxo diferenciado da raiz, ela vem focando demais em ter um preço diferenciado, e para isso ela utiliza ali como base também futura de crescer cada vez mais nisso o etanol de segunda geração, onde a produção é limpa, né? Então ela tem aqui a perspectiva de continuar tendo preços diferenciados. A gente vê até o industrial é bem claro aqui, ela tem um destino que vai gerar um preço maior aí, né? Enquanto nós temos aqui a Jalles também com seu próprio caminho diferenciado. E aí é o etanol, tem aqui o anido, tá, o hidratado. O hidratado tem mais água, né? Mas aqui tá o diferencial, o orgânico. E óbvio, você vai pensar que também que vai ter um preço diferenciado, talvez até superior muitas vezes, mas não vai ter o mesmo destino. Por exemplo, o etanol de segunda geração pode ser muito utilizado nos postos aí como combustível, né? É orgânico, pode até ser que seja essa a finalidade também, mas é meio sem sentido, no meu entender, faz mais sentido utilizar no rumo aí de alimentação, por exemplo, bebidas, né? Enfim, cosméticos, então também tem muito mercado aqui o etanol de segunda geração com preço diferenciado. E aí a gente tem também o açúcar, que tem a parte diferente aqui dela, como o açúcar orgânico. Cadê aqui, ó? O açúcar orgânico. E nós não podemos encontrar isso na Raízen, tá? Então a Raízen vai ali mais no açúcar padrão. O açúcar branco é o padrão, o açúcar VHP
é um açúcar, vamos dizer, mais bruto aí que ela usa para exportação. Então aqui não tem grandes diferenças também. Então, ela tem aqui a pegada diferente da Raizen, a gente está vendo aqui que é o orgânico, que a Raizen não tem, mas inclusive no etanol ela tem ali o diferencial da segunda geração, né? E nós temos também os saneantes, que também é interessante aqui na Jalles, né? E um diferencial muito importante da Raiz é que ela não tem um peso que vai ganhar bem mais aqui do que a Jalles na energia. A energia também tem na Jalles, mas a Raiz vai ter um peso cada vez maior nessa frente aqui. É muito promissora, na minha opinião, na Raiz em essa frente aqui, tá? Então, basicamente, assim, de resumo muito a grosso modo, seria isso a diferença entre as duas empresas. E aí a gente tem também, obviamente, a distribuição de combustíveis, lá, a parte de mobilidade, né? Então nós temos aqui a Jalles Machado destacando os preços não commodity, que ela assim chama, né? O açúcar orgânico, que obviamente tem um preço diferenciado, os saneantes, né? Que aí vai ser usado para uso doméstico profissional, álcool gel e tudo mais aí, né? E os derivados de levedura. Eu nem destaquei lá, mas porque é 2%, mas assim, é importante também, é uma diferenciaçãozinha aí. E aí nós temos o padrãozão, que é o etanol, o açúcar branco. E temos a energia em parceria que ela pega aqui via equivalência patrimonial, gerada aí através do bagaço e palha de cana. E quando a gente vê o resultado da Jalles, talvez eu vou pontuar uma coisa que faça diferença para você e para mim não, que é a complexidade da Raizen, tá? Então a Jalles a gente acompanha aqui mais fácil. Só para contextualizar, eu comprei aqui, ó, por exemplo, a Raizen. Eu peguei uma foto aqui de uma operação que eu comprei em 2009, a Cosan, que é do grupo do Raizen, né? A Raizen é do grupo Cosan, na verdade. Tem a América Logística que fundiu com a Roma ali. Então, olha só, é uma operação de 2009. Eu vi o nascer da Raizen. Então, eu vi a Raizen ali, teoricamente, antes de nascer dentro da Cosan. Depois fundiu ali com o posto Shell e aí fez a Raizen. Então, eu vi todo o nascer, eu vi o IPO, eu vi tudo dessa empresa aí. Primeiro dentro da Cosan e agora separado com uma visão até mais ampla. Mas dá trabalho um pouco. Se você não quer tanto trabalho, talvez a Jalles Machado faça mais sentido para você, tá? A Jalles é bem mais fácil da gente entender. Enfim, a gente vê aqui então destaques operacionais, teve um pouquinho de diminuição na moagem, mas a área colhida aumentou um pouquinho. Nada de outro mundo aqui acontecendo, nós tínhamos uma previsão até de mais entre etanol e açúcar, mas o açúcar ficou bem favorável, né? O etanol agora vai ganhar um pouquinho de força mais à frente, porém, ainda assim, né? Nós temos o açúcar muito forte, então por isso que ela pode equilibrar aqui conforme ela desejar, né? E aí nós temos aqui então o que ela produz, o açúcar, bem tranquilo, branco, que é o padrãozão, né? Temos o verdinho, claro que é um diferencial importante, o açúcar orgânico vai ter ali um preço mais resistente, o de exportação, vamos assim chamar, né? O VHP. E aí temos os saneantes também, que deu uma diminuidinha aqui. E aí nós temos também o etanol, que aqui está o verde escuro, que é o etanol diferenciado dela, vamos chamar assim o orgânico, que aí ela vai para cosmético, bebida e tudo mais, né? E teve até um aumento aqui em relação ao trimestre do ano passado, mas nos 9 meses está em diminuição. Nós vemos a empresa nos 9 meses aumentando 26,5% na sua receita, enquanto o seu EBITDA ajustado aumenta 20,6% e o lucro líquido aumenta 172%. O caixa também deu uma aumentada. Eu não vou entrar em tantos detalhes no resultado, que a gente está mais entendendo aqui a empresa, tá? Mas de qualquer forma, a empresa vem num momento de investimento e olha só que legal, essa parte que eu destaquei, um pouco mais da metade do investimento dela é para, vamos dizer assim, expansões e melhorias. Olha só, expansão do IPO, né, o projetado lá, e CAPEX também de expansão e melhoria. Então, tem bastante coisa aqui para crescimento. Então, também vamos esperar melhor futuro aqui da Jalles Machado. Enquanto sua dívida está relativamente sob controle, a gente vê que aumentou aqui 12,3%, mas os crescimentos aí que vão acontecer estão compensando aqui o maior dívida dela. E dentre esses investimentos que ela vem fazendo, nós temos o plano de crescimento dela, com expansão das 2 unidades do grupo que ela anunciou lá em 2021, que é o aumento da capacidade aqui de 300 mil toneladas, atingindo 3.300 aqui, ou seja, aumento de 10% na UJM, e na UOL, o aumento também da capacidade de 700 aqui, toneladas, atingindo então 3.000 aqui, um salto bastante significativo. E a construção também de uma nova caldeira da UOL, reduzindo aqui
os custos, gerando vapor suficiente para mais 3.500 toneladas, caso haja uma nova expansão. Então ela já faz a expansão e já abre uma brecha aqui para expansões futuras. Interessante aqui essa perspectiva, tudo dentro da parte orgânico, que é um diferencial importante da empresa, né? Então, isso aqui já nos mostra que de repente quem quer Jalles e Raízen já tem aqui um certo encaixe entre as duas, né? E aí nós temos o inorgânico, que é a aquisição de nova planta de etanol com a geração, que ela vem aí também para fazer. Então ela mostra que isso aqui vai possibilitar um crescimento significativo, crescendo 69,8% em relação à capacidade pré-IPO. Então ela fez o IPO recente e vem crescendo bastante, tá? Então aqui eu dei um belo resumo da Jalles, mas se você é membro do canal e quer um vídeo mais detalhado da Jalles, escreve aí nos comentários que eu posso de repente também acabar fazendo, tá lá para os membros do canal. Então a Raízen no último ano vem de queda de 19,9%, embora ela ainda tenha subido cerca de 8% com essas boas notícias. Desde o IPO, a empresa está em queda de 45,9%. Na minha opinião, um exagero muito grande, obviamente. Óbvio, IPO a gente sabe, né? It's probably overpriced. Então teve um exagerozinho sim no IPO, mas depois um exagero muito para baixo aqui. A empresa está muito descontada se você pensar no longo prazo. Então, embora meu foco seja a Cosan, volta e meia eu dou uma beliscada na raiz. Inclusive, recentemente eu comprei ela 3,50 nessa queda de agora. E infelizmente esperei receber o dinheiro, né, do YouTube e tudo mais para estar comprando mais raízes. Só que aí ela vem nessas 2 dias de alta. Tudo bem, eu tô focando mesmo na Cosan. Deu moleza raiz, eu vou lá e belisco. Uma empresa muito boa, tá? Então a Jalles Machado vem de alta de 6,3% no último ano, uma oscilação aqui meio que estável, numa lateralização, né? E quando a gente pega aqui desde o IPO, ela teve uma queda de 9,4%, bem menos que a raiz, óbvio. O IPO dela foi menos oba-oba, vamos assim dizer, porém ela teve uma sequência de alta depois, né? E desde esse topinho dela, ela já vem caindo cerca de 25%. Então, ela também veio de uma certa realização, porém ainda assim menos que a raiz. Hein? E quando a gente fala dos riscos, fica por conta do El Ninho. Eu até fiz um vídeo aí no começo do ano falando do que ele poderia impactar, as regiões e tudo mais, mas resumindo aqui, ele está impactando um pouco aqui a safra da cana-de-açúcar em específico, que embora a gente tenha tido um avanço de 11,5% nas toneladas aqui colhidas, a produtividade diminuiu por conta do estágio de maturação que acabou não sendo atingido, né? Então ainda teve uma redução de 3,2. Então olha só, aumentou o volume e ainda assim a produção reduziu um pouquinho. Mas a gente vai depender de cada empresa, tá? Mas é um risco que isso aqui pode impactar um pouco mais à frente também. A gente tem que ir acompanhando cada realidade da empresa. É bom ficar com isso em mente. Não se esqueça do like no vídeo, o comentário que ajuda bastante no engajamento também, principalmente você que é membro do canal. Estou disponibilizando esse vídeo antecipadamente, então seu like é muito importante, seu comentário também, para esse vídeo já chegar amanhã já indo a mais pessoas, tá? E você que não é membro, considere se tornar membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos, também planilha de preço, teto e dividendos, e eventualmente eu também acabo fazendo esses vídeos que eu antecipo para a galera aí do canal, tá? Um abraço, até o próximo. Valeu!